Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar aí sobre Visual Studio Code ou VS Code para os mais íntimos, certo? Eu vou começar mostrando para vocês o site onde baixar o Visual Studio Code, certo? Se vocês derem um Google Visual Studio Code ou VS Code, vai ser o primeiro link para fazer o download, tá? Ou se vocês preferirem acessar, code.visualstudio.com, beleza? Eu deixei aqui na aba aberta para nós vermos o site aqui do VS Code, né? Se vocês descerem, provavelmente já vai estar o download aqui, mas se vocês descerem a página toda, ele já vai ter aí para as três plataformas, né? Windows, Linux e Mac, para você estar fazendo o download de acordo com a sua máquina, certo? Eu estou usando o Mac aqui, por esse motivo eu não vou mostrar a instalação, até porque creio eu que a maioria dos usuários utilizam Windows, certo? Mas é bem simples, só fazer o download, avançar até o final e o Visual Studio vai ser instalado normalmente, beleza? Bem simples mesmo, tá, pessoal? Então por isso eu creio que não tem necessidade de eu estar mostrando para vocês como que funciona a instalação, beleza? Então, por que eu decidi usar o VS Code nas nossas aulas? Quem preferir utilizar outro editor, não tem problema, tá, pessoal? Em termos, é a mesma coisa, só que eu já tenho uma familiaridade com o VS Code, também eu decidi usar ele porque ele é muito utilizado aí no ramo corporativo, né? Os desenvolvedores estão usando muito ele e por algumas outras vantagens, né? Primeiro que ele é gratuito, certo? Outra coisa também boa nele, que ele é multiplataforma e multilinguagem. Então ele aceita vários idiomas e também ele aceita qualquer sistema operacional, né? Ou seja, as três plataformas principais, o Mac, o Windows e o Linux, certo? Outra coisa aí que eu acho muito interessante nele é que ele tem o IntelliSense, ou seja, a maioria dos códigos vocês vão ver que ao decorrer das nossas aulas, vocês vão ver que a gente vai usar muito essa ferramenta aí, o IntelliSense. Por quê? A gente não precisa utilizar, digitar tudo o código, né? O IntelliSense ele sempre vai dar sugestões para estar completando o meu código. Já já quando a gente abrir o VS Code, vocês vão ver como que funciona, né? É personalizável e por incrível que pareça, por ser da Microsoft, esse produto, ele é código aberto, tá? Então é outra vantagem. Então ele também possui muitas opções de extensões, né? Diversas extensões que a gente pode estar usando aí, como Node, dá para programar nele também em outras linguagens, é só baixar as extensões, certo? Ele também é muito leve e rápido, desde que você não instale 50 mil extensões, beleza? E uma coisa muito interessante também, o VS Code, visando a produtividade, ele possui muitas teclas de atalho, certo? Então, ele visando a produtividade, ele é um editor que dá para ser usado sem mouse, por exemplo, entendeu? Só com as teclas de atalho já vão trazer uma dinâmica muito legal para estar digitando códigos nele, certo? E aí algumas das teclas de atalho, né? O Ctrl Shift P, né? Que ele vai procurar comandos ou arquivos, o Ctrl S, né? Que ele salva o arquivo que está sendo editado, o Ctrl Shift L, que ele vai dar aí a opção de múltiplos cursores para a gente digitar em vários lugares de uma vez, né? E também múltiplos cursores, né? É meio diferente. Eu já vou mostrar todos eles, tá? Que é o Ctrl Alt, ou a tecla para cima ou a tecla para baixo, certo? Outra interessante que eu uso bastante é estar deslocando a linha. Digitei em um lugar, só que eu quero mudar o lugar. Seguro o Alt, põe para cima ou para baixo e ele vai trazer aquela linha de código. E o último aí, o Ctrl Alt para cima ou para baixo para estar duplicando a linha, certo? Então vou mostrar um pouco do funcionamento do VS Code. Aqui o meu desktop. Eu vou criar aqui uma nova pasta, né? Vou colocar aqui desenvolvimento web para leigos, ok? E vou deixar essa pasta aqui no desktop mesmo. Eu tenho o Visual Studio Code aqui instalado. Vou abrir ele, certo, pessoal? Façam aí também na casa de vocês. Beleza? Estou aqui com o Visual Studio Code. Deixa eu tentar dar uma aumentada aqui
para ficar melhor de vocês enxergarem os códigos. Beleza? Então aqui, essa é a carinha do meu Visual Studio Code quando eu abro ele, certo? Então aqui na lateral nós temos esse menu. Eu vou clicar nessas duas páginas, beleza? E aqui, antes deixa eu só trazer ele como que ele vai vir quando vocês abrirem pela primeira vez. Então vai ser mais ou menos assim. Então eu tenho a opção aqui de criar um novo arquivo ou abrir uma pasta, né? Como eu criei a nossa pasta lá, eu vou clicar em Open Folder, certo? Ele vai dar aí as opções, né? Eu vou lá em Desktop, acho a minha pasta e depois clico em abrir, né? Ou Open. No meu caso aqui está em inglês Open. Beleza? Abri a minha pastinha, vou vir aqui nessa folhinha com mais, né? E vou criar um novo arquivo. Ou então poderia clicar aqui em New File, beleza? Vou criar um arquivo padrão de HTML, certo? Index.html. E ele já vai colocar o cursor aqui para eu estar escrevendo os meus códigos, tá? Em relação ao IntelliSense, que eu falei para vocês anteriormente, vejam só, tudo que eu escrevo no meu VS Code, ele me dá algumas opções. Ó. Então eu coloquei aqui, ó, H, ele já deu diversas opções de código que eu posso utilizar para ele completar para mim, tá? Então eu vou criar aqui a estrutura básica do HTML5, então eu digito HTML 2.5, certo? E dou Enter. E ele já cria automático aqui para mim, certo, pessoal? Então ele é bastante prático nessa questão aí do IntelliSense, que ele ajuda nós bastante na hora de escrever, né? Então ele melhora bastante a produtividade de códigos, beleza? Então eu vou usar aquela primeira tecla de atalho que eu mostrei para vocês, que é bastante útil, que é Ctrl Shift P. No meu caso aqui, Command Shift P, certo? Então aqui, vejam só que eu tenho o símbolo de maior aqui, certo? Quando esse símbolo está aqui, ele procura alguns comandos. Então, por exemplo, eu quero procurar o comando, vamos dizer que eu esqueci o comando de salvar o meu arquivo. Então vou escrever aqui save, por exemplo. Então ele já dá aqui o comando que é para eu estar salvando, certo? Então é muito útil aqui, beleza? Então, no caso, Command S ou Ctrl S. E se eu apagar esse símbolo de maior, eu poderia pesquisar aqui, por exemplo, o meu arquivo index. Ou vamos supor que eu tenha uma pasta que tem 100 arquivos. Só que está difícil de achar e eu preciso abrir esse arquivo para estar editando o texto dele. Apago o maior e aí ele vai mudar a opção aqui para eu estar encontrando arquivos. Coloco o maior, opção de achar atalhos e outros comandos. Beleza, pessoal? O Ctrl S, vejam só, como ele funciona. Eu fiz uma edição, certo? Meu código estava assim, né? Ele começou, não tinha nada, beleza? Digitei lá a estrutura do meu HTML5 e o meu VS Code vai ficar com essa bolinha branca aqui, certo? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu tenho alterações que ainda não foram salvas, certo? Muitas vezes a gente quebra a cabeça no início da nossa jornada como desenvolvedor, por quê? Às vezes a gente edita um código, vai testar, não funciona. Às vezes o código está redondinho, mas não funciona. Por quê? Muitas vezes a gente esquece de verificar o quê? Se o documento foi salvo, certo? Então aqui eu vou clicar aqui, né, nas teclas Ctrl S, né, ou Command S no meu caso, e ele salvou aqui o arquivo, ou seja, a bolinha branca sumiu. Agora vamos supor, vou colocar um título aqui, certo? Vejam que a bolinha tá lá, bolinha branca, beleza? Então fiquem atentos a isso, tá, pessoal? Toda vez que fizer uma alteração, dá um Ctrl S aí para ele estar salvando o código, certo? Criei aqui um título, certo? Um H1. E vamos supor que eu queira editar, não quero mais que seja H1, vamos mudar, quero que seja um H6, por exemplo. Vou dar o comando aí, Ctrl Shift L, beleza? E vejam que o cursor fica piscando nas duas linhas, beleza? Então, essa tecla de atalho ela serve para a gente estar editando várias linhas de código. Então, vou mudar aqui, por exemplo, para H6, beleza? Então, ela é muito útil também para fazer alterações, beleza? Outra tecla de atalho
muito útil é a tecla Ctrl Alt para cima ou para baixo. O que ela faz? Vamos supor que eu queira aqui colocar a tabuada do 2, por exemplo. Ficaria assim, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1 igual a 2, beleza? 2 vezes 2 igual a 4. E assim por diante. Agora vamos supor que eu queira já automatizar a minha forma de escrever. Então eu vou segurar aí o Alt e o Ctrl e colocar para cima ou para baixo. Vejam que ele dá, deixa eu dar uns espaços aqui para vocês verem. Ctrl, Alt e para baixo com a flechinha do teclado ou para cima, tá? Então ele dá essa opção aí de estar editando várias linhas de código. Então, por exemplo, eu poderia colocar 2 vezes, né? E aí eu aperto o ESC para sair e poderia fazer aqui algo do tipo, beleza? Então é bastante útil também. Agora vamos supor que eu escrevi aqui uma linha de código, um parágrafo, né? Vamos dizer que seja um Hello World, beleza? Vamos supor que eu queria que esse parágrafo viesse antes de H6, certo? Então o que eu faço? Eu seguro apenas a tecla Alt e coloco para cima nas flechinhas no meu teclado, ou para baixo, certo? E vamos supor ainda aquela última tecla de atalho que eu mostrei para vocês, que é Ctrl Alt para cima ou para baixo. Então se eu segurar Ctrl Alt para cima, ele vai duplicar o meu código. Na verdade é Alt Shift, pessoal. Acho que eu até coloquei errado na apresentação aqui. É Alt Shift, tá? Então tá errado. Aqui eu faço a alteração lá que esses arquivos vão ficar disponíveis para vocês também das apresentações, certo? Então é Alt Shift e ele duplica para mim o meu código, certo? É só colocar o cursor na frente, por exemplo, Alt Shift, e ele vai completar para mim. Deixa eu ver se ele tem a opção de selecionar. Olha lá, ele também faz isso diversas linhas, certo? Então basicamente é isso, pessoal. Nessa aula o intuito foi apresentar para vocês aí como funciona o VS Code e algumas teclas de atalho, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.